Olá pessoal, hoje vamos apresentar um produto que eu tenho certeza que vai chamar a atenção, né, por tudo aquilo que ele pode fazer em benefício das pessoas. Meu nome é Orivaldo Scaldelay, professor, radiestesia e geobiologia. Estamos em São Carlos, na sede da Biopendular. A ideia, nesse momento, é a apresentação de um novo produto que desenvolvemos aqui na Biopendular. Um produto que vem pela sua forma de trabalho, como pode ser operacionado, a facilidade com que ele dá. Esse produto, ele deve, bem trabalhado, bem aproveitado, executar um ótimo trabalho para as pessoas que gostam de trabalhar com pirâmide. Então, é um aparelho de base piramidal. Eu vou explicar a concepção desse aparelho para que as pessoas que estão assistindo não tenham dúvida. A nossa ideia, partiu de onde? Há uma dificuldade em se lidar com a pirâmide para extração da energia da base piramidal, para ser conectada, aproveitada em alguma situação necessária, alguma situação que se busca. Muito bem. Vamos falar inicialmente de uma pirâmide. Eu tenho aqui uma pirâmide, com as medidas de Kelps, que é a mais utilizada na área de saúde. Muito bem. Para as pessoas que querem utilizar uma pirâmide, há uma certa dificuldade quando se trabalha aplicando as cores, os espectros de cores emitidos pela base piramidal. Há uma dificuldade em localizar esses espectros de cores. Então, tivemos a ideia de transformar esses espectros de cores emitidos pela pirâmide, produzindo uma pirâmide plana. Isto aqui é uma pirâmide. É a mesma pirâmide. Por incrível que pareça, é sim a mesma pirâmide. Vamos falar um pouco mais de pirâmide. Por mais que essa pirâmide mostre um quadrado, então aqui nesse ápice recebe a energia cósmica e a partir daí, através de filtros, essas emissões chegam à base com espectro de cores específico. Mas aí, as pessoas que vão utilizar, depois que pesquisaram com radiestesia ou de uma outra forma, que precisa aplicar a uma pessoa presencial ou à distância, aplicar um determinado espectro. Mas aonde está o verde aqui? Onde está o azul? O vermelho? Quando se aplica, especificamente para dar mais uma acelerada, Então, se a pessoa não tiver uma certa prática com a pirâmide, em posicionar uma face da pirâmide, um lado da pirâmide exatamente para o norte, assim como está essa aqui, ela está exatamente com uma face para o norte, E a pessoa que opera, o terapeuta, o radiestesista, enfim, qualquer pessoa que mexe, que trabalha com pirâmide ou pensa em trabalhar com pirâmide, mas tem uma certa dificuldade, então ela pesquisou, ou por alguma outra forma de trabalho, isso nós não vamos falar aqui,
Então, uma determinada pessoa, um determinado animal, precisa de um espectro azul, de um espectro vermelho. Bem, mas aonde esses espectros estão aqui? Para facilitar esse lado, para que uma pessoa apenas que tenha vontade de trabalhar com as vibrações piramidais possa utilizar esse grande aparelho, isso aqui é um grande aparelho. Nós desenvolvemos esta pirâmide. Olha, aqui está projetada esta pirâmide. Ela está aqui ou aqui. Que vamos demonstrar como se pode utilizar esta pirâmide. Muito prática. Mas alguém pode perguntar, mas como essa forma é exatamente uma pirâmide? Nós vamos demonstrar isso. Porque a pirâmide, na verdade, como eu já disse anteriormente, embora ela tenha uma base quadrada, na verdade, as emissões vêm de um ponto central e emite como se fosse redondo. Então, há uma emissão em círculo. É em círculo por quê? Eu, inclusive, procurei demonstrar aqui, né? Isso aqui é um círculo, meio círculo, uma bola, meia bola, aliás, né? É uma bola cortada. Então temos aqui um semicírculo, né? Aliás, um círculo que é metade da bola. Todos os círculos, nesse caso, nesse formato aqui, emite exatamente todos os espectros por aqui, pelas extremidades. Não sei se é possível ver, mas aqui tem todos esses espectros que estão representados aqui ou ali, onde está bem claro. Então, esta meia bola capta isso. A pessoa ela iria entender melhor se ela conhece os princípios de energias de onda de forma. Toda forma emite. Então, toda forma capta energia cósmica e distribui. Nesse caso redondo, né, distribui uniformemente pelas extremidades. Esta meia bola, ela tem exatamente os 12 espectros. Os 12 espectros que tem nesta pirâmide. Utilizando duas meias bolas dessa, que aqui estão, harmonizando esses espectros que aqui estão aqui por baixo. Claro, precisa conhecer esse trabalho, né, para fazer esta pesquisa, localizar esses espectros exatamente, porque na hora da pesquisa, o pesquisador tem que conhecer, tem que achar o norte. Quando ele acha o norte, com a radiestesia, ele vai buscar esses espectros de cores. Então, localizando, marcando esses espectros de cores, quando se coloca um sobre o outro, aumenta a potência, mas eles têm que estar harmonizados. É harmônico. Para cada elemento desse tem uma intensidade. Então, na medida que vai se colocando mais elemento, a intensidade é maior. Acho que está claro, né? Quando se coloca, como fizemos nesse caso, dois elementos que têm uma intensidade que é equivalente a uma pirâmide de base 50,
que é o suficiente para cura ou para emitir energia por N razões para uma determinada pessoa, para um animal, né? Essa pirâmide que nós chamamos pirâmide plana de emissões radiônica. Por que radiônica? Porque ela emite a distância. Nós vamos demonstrar isso. O princípio é sempre o mesmo. Eu já falei algumas vezes, as pessoas podem localizar no nosso site ou buscar entre as nossas gravações de live, né? Este aparelho aqui. Percebe? O princípio é o mesmo. É o mesmo princípio. Aqui são N pirâmides, uma sobre a outra, harmonizando. Este princípio é chamado, em radiônica, de radiestesia cósmica, pilha cósmica, exatamente, que dá uma intensidade, no caso desse aparelho, que nós já falamos algumas vezes dele a respeito, né, é distribuído através desse canhão, com essas meias bolas todas harmonizadas, esse aparelho não tem distância. Pode-se colocar placa de chumbo aqui na frente, que vaza, passa, vai muito distante. Muito bem. Voltando para a nossa pirâmide plana. Então, colocado esses elementos harmonicamente, conforme a distribuição dessas meias bolas, a irradiação aqui, mostrada aqui, ou mais fácil aqui, então nós temos essas duas meias bolas aqui, vocês percebem que tem um desenho de uma base piramidal, e essas meias bolas harmonizadas distribuem as cores, os espectros, fazendo um círculo. Então, repetindo, nós temos aqui um desenho geométrico, é uma geometria que mostra uma pirâmide. Aqui é o ápice dela, que capta, e aqui ela vai irradiando esses espectros. Então, essas emissões, elas estão aqui. Simples, né? Muito bem. E como que podemos utilizar esta pirâmide plana, que é exatamente igual, semelhante, idêntica, em potencial, a uma pirâmide que tem uma base de 50? Como é que nós podemos utilizar? Bem, depois de sabido que espectro de cor o terapeuta ou outro usuário quer emitir, depois eu preciso de um violeta. Aqui está sendo emitido um violeta. O violeta está aqui. Aqui. Gerado a partir desses dois elementos. Então, aqui nós temos o violeta. Aqui nós temos um vermelho. Aqui nós temos o cinza, que é chamado de verde negativo. E aqui na contrapartida, o verde positivo. Enfim, todos os espectros de cores, né? Os mais conhecidos são do vermelho ao violeta, são vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índico e violeta. Nós temos, esses são espectros de cores visíveis.
O ultravioleta e infravermelho são emissões invisíveis. Esses três espectros aqui, que é o preto, o verde negativo e o branco, não se utiliza. Existem algumas razões que não se deve utilizar. Então nós nem vamos entrar em detalhe. Utiliza-se daqui, utiliza-se esses espectros. E como aplicar essas emissões em alguém? Eu vou fazer uma demonstração aqui. Inicialmente, demonstrar um tratamento à distância. Para um tratamento à distância, nós precisamos de testemunho. E qual o objetivo, o porquê desse tratamento, o que se vai tratar, né? Claro, é uma disfunção, é uma doença, é alguma coisa de ordem psíquica. Então é feito esse objetivo. O objetivo está aqui. Okay? Aqui nós temos o objetivo. Aqui, aonde nós temos o T, deixa eu aproximar para ficar. Aqui onde nós temos o T, é o testemunho da pessoa que vai receber, que deve receber o tratamento, a emissão. Ok? Então nós temos um objetivo e um testemunho. Colocado o testemunho aqui e o objetivo, aí deve-se pesquisar qual é o espectro que essa pessoa precisa. Aí vamos imaginar, precisa de violeta, ok? Olha como é simples. Acompanha esse produto um cabo. Esse cabo aqui é um cabo relativamente curto, porque para uma demonstração. Mas o que acompanha o aparelho, ele tem 1,70 m. Isso vai ser utilizado mais quando se faz um tratamento presencial. Eu vou explicar logo mais. Nesse caso aqui, então, eu coloco um testemunho. Veja bem, esse testemunho tem que estar validado num decágono, quando vai fazer. Ou, no caso de animal, colocar o pelo do animal aqui, o gato, o cachorro. Uma pessoa mesmo pode ser colocada uma foto, desde que válida. Essa foto também deve passar pelo decágono para ter validade. Aqui é o objetivo. Então, escrito aqui um objetivo, pronto. A pessoa que vai receber o tratamento e aqui para onde essa energia será dirigida. Bom, o espectro escolhido. Bom, essa forma de escolher o espectro vai de cada pessoa que trabalha. Uns são radiestesistas, outros por conhecimento de cromoterapia, né? Outros por intuição, por prática de trabalho. Então ele sabe, né, como indicar, qual é a indicação de um determinado espectro. Pronto. Então, indicado um índico, com um cabo, esse aqui é curto, né? Se eu coloco aqui e aqui, pronto. Conectei o índico para esta pessoa que está recebendo no objetivo indicado. Agora, para quem é radiestesista, se tem um segundo testemunho semelhante a esse, porque às vezes isso aqui pode ser uma foto, mas esse testemunho, o que você coloca? Então pode ser colocado o nome completo da pessoa, data de nascimento, endereço, né? Passa por um decágono, como este aqui no caso, para validar. Um testemunho aqui, outro aqui, esses testemunhos exatamente iguais, aqui uma foto, e aqui apenas os dados da pessoa, ambos têm que ser validados
num decágono. Feito isso, escolhido o espectro, então, essa pessoa que aqui está, através de um segundo testemunho, se ela recebe esse espectro de cor. Aí eu venho aqui e eu vou perguntar se esse testemunho está recebendo o índico. O Pedro vai dizer que sim. Se eu tiver um biômetro, eu coloco esse testemunho sobre um biômetro, que aqui está, né? E vou lançar o pêndulo para ver. O pêndulo indicou índico. Então, essa pessoa está recebendo o índico. Para um radiestesista, claro, antes do tratamento, ele já avaliou essa pessoa, viu nessa escala de Youngston aqui, qual a vibração que essa pessoa tinha, né, no seu corpo energético, e depois que aplicou o espectro da pirâmide, qual a cor, qual o espectro, além de indicar qual espectro que está recebendo, vai ter uma ideia Youngston do valor de como isso subiu. Ok, pessoal? Então, acho que está demonstrado o uso do aparelho. Claro, por quanto tempo vai se utilizar? Isso vai depender do operador do aparelho, para quem está fazendo esse trabalho. Um terapeuta, se ele tem ideia dentro do conhecimento dele, né? Se for um radiestesista, ele, através de gráficos de dias, de horas, e quantas vezes na semana, no mês, ele tem que utilizar esse tratamento. E claro, durante esse tratamento, os espectros, às vezes, eles vão variando. Pode ser que numa segunda vez a pessoa precise a do laranja. Então, é uma sequência. Para quem trabalha com radiestesia, cromoterapia, entende tranquilamente, perfeitamente, como é que vai ser, como que se utiliza esse aparelho. Bem, repetindo, pode ser utilizado para pessoas ou para animais. Colocando-se o testemunho do animal aí, o animal ele vai receber esse tratamento. Colocamos, né, como o tratamento à distância, né? Agora, para fechar o uso presencial, né, com o aparelho e a pessoa presente, a pessoa pode estar sentada, deitada, não importa, né? Então, através de um cabo, eu não vou abrir, porque esse aqui é um cabo que tem 1,70 m, né? Mas apenas para demonstrar, né, a partir do momento em que se escolheu para aquela pessoa qual que é o espectro, vamos imaginar, foi escolhido, dentre das maneiras que nós já citamos, né, o amarelo. Então, eu venho com uma ponta desse cabo, coloco no amarelo e na outra extremidade na pessoa. Então, pode ser na região afetada, pode ser nos chakras, de alguma forma, né? Eu posso, como o cordão é longo, eu posso fazer uma volta, ou eu posso fazer outra volta aqui para pegar, outra aqui, enfim, né? Aí vai da criatividade. Então esse cabo tem 1,70 m, dá para acomodar tranquilamente. E o processo, como dito anteriormente, de quanto tempo, quantos dias, né? Isso vai de quem faz o tratamento, do terapeuta, né? Uma coisa muito importante, né? A tempo eu vou citar, mas é simples, porque o próprio aparelho ele já indica aqui, né? Aqui tem o norte. Então, o aparelho deve estar sempre voltado para o norte. O aparelho voltado para o norte, automaticamente os espectros de cores, né,
refletem aqui e o terapeuta ou a pessoa que faz o tratamento vai conectar, né, e enviar à distância ou presencial. Finalizando a apresentação da pirâmide plana, né, um aparelho, exatamente uma pirâmide, onde se faz os tratamentos como pirâmide. Se for um radiestesista, fica tudo na sua forma de trabalho, ou se for um terapeuta, da maneira com que ele conhece. Temos já alguns aparelhos disponíveis para entrega. Então, no nosso site vocês vão encontrar valores e formas de pagamento. Quero deixar aqui também para vocês uma abertura para quem não tem esse conhecimento, que é um esclarecimento a mais a respeito do aparelho. No nosso site, né, existe o contato@biopendular.com.br, onde pode ser colocado ali as dúvidas e nós vamos respondendo na medida do possível. Espero ter sido claro e volto a colocar. Na dúvida, faça contato conosco que nós esclarecemos. Muito obrigado, até a próxima.